Oi pessoal, bem-vindos de volta ao canal e bem-vindos a mais um Maratonei, porque a gente maratonou Better Call Saul. Tínhamos visto só a primeira temporada e agora que tá saindo a segunda parte da última temporada, a gente resolveu maratonar tudo pra vir aqui falar pra vocês e pra fazer reviews semanais de Better Call Saul. A partir de amanhã, dia 12, sai o primeiro episódio da segunda parte da última temporada. Exatamente. Mas antes da gente começar, como sempre, não esquece de dar joinha se você gostar do vídeo, comentar aqui embaixo o que você tá achando de Better Call Saul, o que você acha que vai acontecer nessa finaleira. Se inscreve no canal se ainda não é inscrito para receber todas as nossas notificações. Além de reviews semanais de Better Call Saul, nós estamos fazendo reviews semanais ao vivo de Westworld, todo domingo, logo após o episódio. E várias outras coisas que estão vindo por aí. Misa. Olha, se você não viu Better Call Saul e tá chegando aqui pra ver o que a gente tá falando sobre ela, eu lamento, vai ter muito spoiler. Muito. Mas essa é uma série que eu tava há anos querendo voltar a ver, nunca conseguia, porque ela é muito puxada, ela é muito pesada em alguns pontos. Onde a gente tinha parado, ela é muito estressante, então a gente acabou deixando de lado e a gente voltou agora. E ver ela nessa sequência foi bom, porque, a gente não precisava ficar esperando pra saber o que ia acontecer no final dos episódios, que é a parte mais importante, agora a gente vai passar por isso. Mas a outra parte importante também é pra lembrar, porque a série é muito rica em detalhes. E ela estrutura as coisas de uma forma que, às vezes, tu pode deixar passar alguma coisa, e quando tu vê uma atrás da outra, assim, tu consegue encaixar melhor as peças, entender melhor os personagens e assim por diante. Tudo que foi dito sobre a série, todo mundo que elogiou, todo mundo que insistiu pra gente assistir, não tava errado. A série é absolutamente maravilhosa. Ouso dizer que é melhor que Breaking Bad. Pra mim, é melhor que Breaking Bad. Porque... Faz tanto tempo que eu não vi Breaking Bad. Porque eu acho que o Jimmy é um personagem melhor que o Walt. Sim. Pra começo de conversa. Tem muito mais Gus Fring. Tem muito mais Mike, a gente tem mais. E tem mulher bem escrita. Tem mulher bem escrita, né? Porque... A Kim é uma personagem maravilhosa, Sim, né? Ela não é Skyler nem Marie, que esse são duas personagens chatas. Esse é um ponto que eu não queria deixar passar. É um ponto que eu não queria deixar passar batido, né? E eu acho que... o Jimmy, ele é benigno, sabe? Enquanto o Walt, ele é muito maligno. As coisas que o Jimmy faz não é porque não cria consequências... sabe, fora da casinha. Ele mente pra salvar uma pessoa, não, sabe? Cria. Eu vou ter que discordar. Porque cria. Não na magnitude que o Walter fazia. O problema é que, assim, ó, uma peça que o Jimmy derruba lá atrás, lá na sexta temporada, tá dando repercussão agora. Tudo bem que ele tem boas intenções, mas é aquilo que o Chuck disse, tu tem boas intenções, mas tu continua fazendo merda. Tu não consegue resistir, tu tem que se autodestruir. E isso é verdade. A gente não pode negar. O Chuck, por mais que ele seja um pau no cu, que ele tenha feito um monte de pau no cuzagem com o Jimmy, ele não tava errado sobre ter entendido como é que o Jimmy é. E esse é o problema do Jimmy, eu acho, porque ele não consegue se controlar, ele tem que sempre fazer alguma merda pra dar um tiro no pé, pra dar um tiro no pé dos outros, e que acaba gerando reações muito graves ao longo do tempo. Um deles, é óbvio, é o suicídio do Chuck, que foi... uma série de consequências, claro, do que o Chuck mesmo plantou, mas do que de coisas que foram colocadas em decorrência por conta do Jimmy também. Então, assim, ele não quer fazer o mal, mas ele faz. E ele acaba ajudando um monte de gente que faz coisas horríveis. Como a gente viu, por exemplo, no 50% de desconto lá, os caras saíram fazendo o que bem entendiam e ele foi lá e livrou a cara deles. E o pior de tudo, ele tá ajudando o cartel. Né, ele foi pra ajudar o cartel. Mas assim, ó, a questão do cartel você vai ser amigo do cartel? E ele quis. Ele teve várias oportunidades de desistir. E existia a opção de dizer não? Se ele dissesse não pro Lalo? Mas é óbvio, quando justamente o Lalo disse, tu não precisa ir lá buscar o dinheiro pra mim se não quiser. A gente vai mandar outra pessoa. E o que o Jimmy falou? Não, eu vou. Por livre e espontânea vontade. Esse é o ponto, eu acho que é muito legal a série, porque é o seguinte, ela te dá, ele dá as oportunidades pro Jimmy se redimir. Pro Jimmy sair dessa vida, e ele nunca sai. Ele vai se tornando cada vez mais aquilo que ele... Mas é também porque, como consequência das coisas que acontecem com ele também, né? Coisas que acontecem com ele, mas também boa parte do orgulho próprio dele. O fato dele não aceitar, dele se sentir rejeitado pelas pessoas, porque as pessoas não aceitam ele como ele é, e ele tem que se provar, e diz, foda-se, eu vou fazer do meu jeito. E aí, obviamente, ele faz as coisas do jeito errado também, que não é o jeito correto de fazer as coisas, que é uma das coisas que o Chuck encrenca com ele, né? Aí é que tá, nenhum personagem é 100% inocente nessa história. Sim. Talvez o Howard.
que teve uma morte completamente desnecessária, que E ele não por causa precisava. do Jimmy. E por causa do Jimmy novamente. E porque, da Kim, né? na verdade, por causa da Kim, né? Por causa da Kim, é. Porque foi a Kim que deu a ideia e o Jimmy, ao princípio, não queria fazer, mas, né? Inclusive a Kim, pra tu ver assim como eles têm essas necessidades de se autodestruir, os dois são muito parecidos, os dois são outsiders, os dois são pessoas que não conseguem se encaixar nessa sociedade. Ela tinha a oportunidade de realizar o sonho dela, de conseguir investimento pra ter uma companhia pro bono. E ela abriu mão disso pra fuder com o Howard. Então, assim, tu vê eles tomando as decisões erradas e fazendo merda. Mas é que nem aquele vídeo que tu tava vendo, né? Pros dois, o Howard é um símbolo de tudo que, sabe, ficou no caminho deles pra eles serem quem eles são. Mas De ele, tudo mas ele não era um problema, né? E ele acabou sofrendo por consequência. Sim, ele não era um problema, ele era o símbolo, entende? Ele era o símbolo que a Kim teve que trabalhar tão Arduamente pra chegar onde ele chegou de bandeja, Sim, ele chegou de sabe? bandeja, E a questão exatamente. de que o Jimmy não teve essa oportunidade, não foi por causa do Howard, mas o Howard também podia ter... Ele é o status quo. Não, o Howard podia ter dito pro Chuck que tu não quer, mas, né? Mas é que... Eu também sou um sócio dessa empresa. Eu acho que ele não conseguia enfrentar o Chuck, essa é a questão. O Chuck era muito bom em argumento. Tanto é que ele ganhava todas as coisas e ele era ótimo em argumentador, o Jimmy não conseguia argumentar com ele, ninguém conseguia argumentar com ele, porque ele era muito foda. E isso que é muito interessante, porque ele é o completo oposto do Jimmy. Enquanto o Jimmy faz tudo pelas beiradas pra tentar, o Chuck era o cara que, tipo, seguia tudo ao extremo da linha, assim. Ele é um filho da puta, assim, que não... Ele fazia tudo certinho na lei, assim. Lá o full good. Ele fazia as coisas na lei e o Jimmy fica tentando encontrar os buraquinhos na lei. O Jimmy é o caótico, né? O Jimmy é o caótico, ele é a peça caótica dessa história. E são as partes mais divertidas, é ver as coisas que ele apronta pra livrar as pessoas. Sim, com certeza, com certeza. Esse é o ponto interessante. É que eu gosto porque são personagens que nenhum deles é preto no branco, assim. Todos eles são muito complicados, assim. Principalmente a Kim. Pra mim, a Kim é a mais complicada. A Kim, eu acho que eu gosto muito dela. A gente não sabe ainda muita coisa sobre ela. Eu acho que a gente vai ter agora nos próximos episódios uma revelação sobre por que ela é dessa forma, por que ela age dessa forma, sabe? O que levou ela a agir dessa forma, porque a gente viu ela com a mãe dela. E ela meio que, tipo assim, aceitando... mesmo a mãe dela fazendo merda, ela aceitando aquilo que a mãe dela fez por ela... Assim como ela aceita as merdas que o Jimmy faz. Sabe? Tipo, ela consegue aceitar. Opa. E agora a gente tem que tentar entender um pouquinho melhor como ela é. Mas eu gosto do fato dela não ser uma personagem caricata. E a gente tá até brincando quando eu tava falando que, tipo, finalmente eles conseguiram escrever uma mulher decente na série, né? Provavelmente eles escreveram um homem, daí no final eles mudaram pra mulher, porque daí é só o único jeito que eles sabem escrever um personagem, então... E ela não é passiva, né? Ela não é passiva, não. Também ela não vai só com a maré, ela faz as coisas. E eles como dupla de protagonistas incríveis, assim... E obviamente a gente não tem só... Até no começo, a parte dos dois é um pouco enrolada, assim, demora um pouco pra realmente, né, engrenhar. Mas quando engrenha, chega a roubar a atenção das cenas do plot interessante, que seria o cartel, que seria todas essas outras partes, assim. Era uma coisa que a gente tinha falado na review de Obi-Wan Kenobi. Quando passa pra um personagem diferente, eu esqueço que a gente tava vendo outra coisa até aquele momento. Porque todas as histórias são muito engajantes e muito intrigantes. E nada do que tu espera acontece. Tudo é totalmente inesperado. Por exemplo, Completamente inesperado. o Lalo fugir, daí o Lalo chega naquela casa. Por que ele tá naquela casa? Daí tu descobre que o cara na casa é igual a ele e ele quer plantar um corpo. Daí ele ia pros Estados Unidos, daí ele decide não ir porque ele vai pegar uma prova. Pra onde é que ele vai ir? Ele vai atrás do Jimmy. Não, ele foi atrás da mulher do Ziegler pra poder achar um dos caras. Então, tipo... E tem muito aquelas... inesperado. Isso, e não é só isso, mas as coisas que acontecem ao acaso, assim, o fato de alguém tropeçar e bater uma cabeça, de alguém se machucar e acabar dando uma merda grande, ou de, por exemplo, ele encontrar o cara lá comprando bebida e o cara tava com uma tipóia. Então são coisas assim que, tipo... É porque que ele tava comprando as bolas de boliche. Exatamente. Sabe? Começa sempre com aquele negócio de mostrar um spoiler do episódio. Exato. E o acidente da Kim, que foi completamente, Nossa, que veio do que foi nada. Mas foi cantado que alguma coisa ia acontecer com ela, né? Porque ela tava se... spread too thin, que eles falam. Sim, ela tava com ela coisa tava... demais no prato dela, né? É. E inclusive essa terceira temporada, pra mim, foi uma das mais interessantes, porque teve o que é provavelmente uma das season finais mais deprimentes que a gente viu.
Que tá todo mundo literalmente no fundo do poço. É o Chuck cometendo suicídio, sabe? Depois de quase ter se recuperado da doença dele. E aí ele vê que não, tá tudo ali ainda. Ele só precisa de um gatilho pra ativar aquilo tudo de novo. Né? E aí, tipo, o Howard tentando fazer com que ele ficasse, mas aí ele não queria, ele pegou e tirou ele à força da companhia, que era a única coisa que ele amava ainda, que era a lei. Então tudo isso é muito... Foi um ponto tão baixo, assim, que pesou muito, assim. E a gente se importar com esses personagens, principalmente. Mas aí depois a série acaba ganhando um tom mais... Não digo mais leve, até um pouco mais leve na 4ª temporada, mas é muito mais de ação, assim. E aí ela vai pra esse outro lado do cartel e tal, que é muito interessante, da construção do laboratório. E acho que a gente tem que falar também do Mike. Mike era meu personagem favorito na primeira temporada. Ele continua muito bom nessas outras temporadas. Ele é um personagem muito interessante. Não digo engraçado, ele não é engraçado. Não, ele é interessante. As coisas que ele pensa, as coisas que ele faz, o jeito como ele faz as coisas. Como ele segura as emoções dele e ele acaba explodindo com a família dele por conta disso. Até o fim que ele quer, até o momento que ele aceita, então, não, foda-se, eu vou trabalhar pra esses caras aqui e dane-se. Ele vai de policial corrupto pra... capanga de Vê ele lidando com os erros dele, né? Que eu acho que vão morder ele bem na bunda agora, mais nos próximos episódios, mas a gente comenta isso mais adiante ali, então. E obviamente a gente tem o Nacho, que é um personagem maravilhoso, introduzido e na primeira temporada a gente só tem uma fala sobre ele lá em Breaking Bad, nos primeiros episódios de Breaking Bad. E aí a gente tá ele aí aparece. E é um personagem que rouba muito a cena, porque ele é muito gostoso de ver, porque ele é diferente dos outros personagens também, porque ele é alguém que tá lá dentro, quer sair. E ele é um personagem muito legal que a gente vê ele caminhando pra esse caminho sem volta, assim. E é a mesma coisa, assim como o Jimmy, ele também, ele derrubou um pino lá no começo e quando vê ele fudeu tudo lá no final, né? E Por aí causa ele não do... tinha saída. Não tinha saída. Tudo foi o Nacho que fez tudo. Foi o Nacho que fez o Tuco ser preso, foi o Nacho que colocou o Hector na cadeira de rodas e que daí trouxe o Lalo. Que ele acabou tendo que trabalhar com o Gus Fring, com o Gus, a porque força. Né, o Gus sabia. Exato. E aí veio o Lalo, e aí o Lalo ninguém consegue matar, e daí o Nacho teve que morrer. E o Lalo também, ó, antes do Gus ainda, mas o Lalo é um personagem maravilhoso. Eu acho que é o melhor personagem novo da série. Junto com a Kim, mas digo assim, desses personagens além dos protagonistas, ele é um personagem incrível. Me admira um ator de Rebelde também. Ué, amor, no Sense8, o namorado do Lito é de Rebelde também, ele era do elenco principal. Mas me admira um ator de Rebelde fazendo um papel muito bom. Mas é um papel diferente, sabe? É um papel completamente nada a ver, assim. Uma força completamente caótica que tu não faz ideia de pra que lado ele vai ir. Se ele é, e ele é cativante. Eu adoro odiar ele. Ele é muito cativante, ele pega muito, assim, numa parte completa, num tipo de inimigo que a gente não tinha visto ainda em Breaking Bad, assim. E ele é basicamente um exterminador do futuro, porque ele não morre de jeito nenhum, né? É um filho da puta, né? E agora, enfim... E obviamente o Gus Fring. Gus Fring tá perfeito nessa série aqui, como tava também em Breaking Bad. Acho que ele é... A gente consegue ver... A gente viu mais dele, mas muito mais da parte do transtorno obsessivo-compulsivo dele. Né? É verdade. Quanto mais preocupado ele tá, mais ele limpa as coisas e... Sabe? E ele usando todo o Kevlar e todo aquele negócio de quanto ele tá com medo do Lalo e ele não quer, sabe, falar. Isso é uma parte interessante, a gente vê as partes fracas dele também, que a gente não via em Breaking Bad, né? E é interessante porque até vi uma comparação muito interessante que com o erro dele com o Walter foi que ele subestimou o Walter. Ele achou que o Walter não ia tão longe assim. O que é um erro que ele não cometeu com o Lalo. Com o Lalo ele é muito cuidadoso. Muito. Mesmo assim ele ainda comete alguns erros que o Lalo consegue se aproveitar. Né? Então, mas ainda assim, ele é super cuidadoso, ele sabe o que ele tá fazendo, ele sabe onde tá se metendo, ele sabe que ele não pode bobear, que se ele bobear, ele pode ir pra banha. Então... Porque ele não é considerado um deles, né? Porque ele é um chileno no cartel mexicano. Exatamente. E... eu gostei muito também dele ter contratado aquela médica pra deixar o Hector só consciente o suficiente pra ele saber o que estava acontecendo com ele. A gente sabia disso também. E eu amei que o Nacho falou pro Hector no fim que foi ele que colocou ele na cadeira de rodas. Foi maravilhoso. E que o Nacho teve controle quando ele ia morrer, sabe? Exatamente. Ele não deixou que eles matassem, ele saiu por escolha própria, né? Esses são alguns pontos bem interessantes mesmo, assim, que me chamaram bastante atenção e que eu acho que são os destaques muito positivos, assim, porque
a gente vê nas prequels do Star Wars, a gente viu em Obi-Wan que prequel é um negócio que é muito fácil de cagar tudo. E Better Call Saul era uma dessas prequels que todo mundo dizia que eles iam cagar tudo. E muito pelo contrário, eles conseguiram fazer a gente se importar com os personagens novos, a gente ficar com medo pelos personagens que a gente sabe que estão vivos, né? Aquela cena, aquele vídeo da mula, o episódio da mula e o episódio do Os Caminhos das Más Escolhas, que são os dois episódios finais de... Os dois episódios finais? Ou 3 episódios finais da 5ª temporada. 4ª temporada? Foi na anterior ainda, eu acho. Não sei se foi a quinta. Eu não lembro agora. Eu acho que foi na 5ª, foi na 4ª temporada, final da 4ª temporada. Eles são episódios que a gente tá colocando eles em extremo risco. E mesmo assim, a gente sabe que eles não vão morrer e a gente fica com medo por eles ainda. A gente fica cagado, fica pensando que merda vai acontecer por causa das pessoas que estão ao redor deles e que vão sofrer. A gente tem medo pela Kim, a gente tem medo pelo que ela vai fazer, o que o Lalo vai fazer com ela, porque a gente não sabe onde é que ela vai parar. Mas, ou seja, eles estão botando em perigo indireto ela, então é isso que nos faz nos preocupar. Mas ao mesmo tempo eles nos fazem nos importar o suficiente pra gente ficar com medo que alguma coisa aconteça e esqueça que aqueles personagens ali estão vivos. Foi legal ver o impacto que isso teve no Jimmy mentalmente. Sim. Sabe? Porque a gente não tinha até aquele momento visto ele com tanto medo assim. Lidando com as consequências dos atos dele. Lidando com as consequências dos atos dele. Tipo, ter arma na cara dele, fugir pelo deserto, sabe? Foi bem chocante, assim, pra ele. E foi bem chocante ver ele passando por isso, já que ele lida com criminosos todos os dias. Ele coloca aquela persona de Saul Goodman, sabe? É um salafrário 100%. Mas aí quando o assunto é o cartel, é meio fundo demais, né? Ele começa a ver isso, apesar de ele ver que ele tá ganhando bastante dinheiro e ele tá gostando da ideia, então, mas mesmo assim, agora a gente pode entrar direto também nessa última temporada, né, que eu acho que é onde todo mundo tá parado. Acho que começou muito bem, terminou muito bem essa temporada. Seja o plano pro Howard, que foi uma coisa absolutamente monumental que eles conseguiram montar pra fuder com o Howard de vez. Mas o fato do Lalo também agora tá indo atrás deles. E eu acho que aquela última cena do episódio 7, foi esse último que a gente viu, foi de uma maestria narrativa que eu não lembro de ter visto, assim, recentemente algumas outras coisas, assim, porque a vela acesa, o vento batendo na vela, dando a entender que tem alguém ali, e os dois um do lado do outro, e os dois olhando pra vela e a vela sobrando de novo, e aí de repente ao Lalo, e aí a gente vê o Howard fudido. Então foi uma cena de... Pobre do Howard. Naquele episódio a gente tinha visto que tava uma merda com a mulher dele. É verdade, a gente teve Daí a gente viu a última peça, o último movimento do Kim e da Jimmy. Que é fazer ele parecer drogado e lunático pra Mesa Verde retirar a proposta. Mesa Verde não, Sandpiper. Sandpiper, isso, é porque é o mesmo cara da Mesa Verde. Isso. E daí ele perdeu tudo. Que horror, né? Que é desnecessário, entende? Desnecessário, porque ele não tava errado em chamar o Jimmy pra trabalhar na AJ Ele queria que o Jimmy trabalhasse lá desde o começo. Exatamente. E ele também não tava errado de falar pra Kim que o Jimmy tava fazendo umas coisas esquisitas. Exatamente. Só que ele não sabia que a Kim tava em conluio. É que o problema também dele é... Ele foi... E eu acho que isso que irritou mais a Kim foi que ele pensou que, tipo assim, não, o Jimmy tá fazendo sozinho e tá te dando uma... É porque ele também não acreditava que a Kim fosse se meter, né? Exatamente. Porque ninguém achava que a Kim fosse desse tipo. Não, até porque ela sempre disse pra ele que ele podia fazer o que ele quisesse, mas ela não queria saber. Exatamente. E agora ela tá cada vez se envolvendo mais. Porque eles tinham, né? Eles têm os pequenos cons que eles fazem, né? Que ela é a Gisele, ele é... Nem lembro o nome dele. E inclusive ela incentivava ele a fazer também, né? Exato. Chamava ele, vamos fazer, vamos. Por quê? Porque dá aquele friozinho na barriga dela, sabe? Será que você pega agora? Será que vão descobrir? Que a mãe dela plantou desde criança, né? A gente descobriu agora também nesses últimos episódios. Exato. É bem complicado, eu quero saber mais sobre a personagem agora, espero que eles desenvolvam ela um pouquinho melhor nos próximos episódios. E sobre agora, então a gente tem o Lalo basicamente indo buscar o Jim. Eu tava tentando entender por que ele foi atrás do Jim, eu lembrei. Foi o Nacho que indicou o Jim. Foi. Eu tinha esquecido desse ponto, por isso que daí ele lembra assim, tipo, tá, não, peraí, se o Nacho tava me traindo e ele indicou o Jim, será que o Jimmy sabe alguma coisa sobre esses outros caras? Daí ele se ligou, tá, mas peraí, deu aquela merda, eles disseram na minha cara que não aconteceu nada, mas eu sei que aconteceu alguma coisa,
Quem foi que ajudou ele a se safar? E agora eu Talvez. acho que ele tá indo atrás do Mike. Eu não sei. É que assim, ó, eu não gosto de teorizar sobre Breaking Bad, porque sempre é uma coisa totalmente diferente do que vai acontecer. Better Call Exatamente. Saul é a mesma coisa. No último episódio de Breaking Bad, a gente fez um bolão Sim, é pra ver verdade. como é que o Walter ia morrer. Ninguém acertou. Mas é que nesse ponto, o bolão do Breaking Bad era mais assim, tipo, era uma coisa sem a gente ter nenhum tipo de embasamento pra chutar, A gente né? tinha vários embasamentos, tinha motivos pro Jesse matar Mas ele. como é que a gente ia saber que eles iam pegar e ia ter uma arma no negócio atrás do carro dele, que ia atirar neles e ia matar todo mundo? Não sei exatamente por isso, porque é totalmente... Eu não faço a mínima ideia. Porque quando... É que o Lalo é muito imprevisível. Quando o a gente Lalo descobriu. apareceu na Alemanha falando com a Margaret Ziegler, eu pensei, puta que pariu, eu nunca ia imaginar que ele ia Nunca fazer imaginei. isso. Nunca imaginei. Sabe? E foi genial. Foi genial porque ele conseguiu as respostas que ele precisava. Exatamente. E uma coisa que é interessante é que ele achava que eles não sabiam que ele tava vivo. E aí no momento que ele faz a ligação, Aham. é aí que ele se liga que eles sabem. E aí ele fica com o cu na mão também, porque ele disse, porra, fudeu. Aí ele tem que improvisar em cima disso. Aham. E aí é nesse momento, aí eu não tinha visto, mas eu vi hoje tá um pessoal comentando, que ele vê uma barata caminhando, aí ele lembra do Jimmy, e ele faz todas as conexões e é pra lá que eu vou. E eu acho que essa é a forma dele chegar mais próxima, porque o Jimmy não sabe da existência do Gus Fring, ele não sabe da existência do laboratório. Ele não sabe, ele sabe. Do Fring? Ele Sim, nunca viu o o Fring. Mike mandou ele lá, lembra? Sim, mas ele não sabe, ele só sabia que é nos Polos Hermanos. Ele não sabe quem é o dono, não sabe quem é o cara. A única coisa que ele sabe é o Mike e ele sabe onde o Mike mora. Né? Ah, mas isso também o pessoal na organização do Lalo Mas o sabe Lalo onde tá é que o sozinho. Lalo mora. E ninguém conhecia muito bem o Mike a ponto de saber onde é que ele tá. Bom, talvez soubesse, mas no caso, talvez o Nacho sabia só, né? Os outros não. Sim, os outros sim, porque ele chegou na porta dele, tinha gente esperando ele lá, lembra? E Mas colocaram... mas era os do Fring? Ah, não. Teve uma vez que foi o Salamanca. É, Foi o Salamanca, por isso que ele queria... Verdade. Por isso que ele queria machucar o Hector. Verdade. Mas é que daí eles não sabem que esse é o cara que fez aquilo com o Tá, Salamanca. eu né? não sei, Israel, eu não sei qual é o... que Tá, o mas Lalo assim, quer. o meu ponto, eu acho que ele vai atrás do Mike, eu acho que a merda que vai dar com o Mike vai fazer o Mike ficar mais próximo do Fringe, porque em Breaking Bad eles trabalham juntos. Sim. Então, será que eles vão usar o aspirador de pó na família dele, é isso? É isso? Será que o Fringe vai dar alguma coisa pra ele, vai ajudar ele de alguma forma que vai evitar que as coisas piorem? Porque a gente não vê a família do Mike também, né? Em Breaking Bad. É. E a gente vê que nem ele não... o Lalo. E a gente não vê ele falando disso, não vê ele falando que ele tem alguém pra voltar no final das contas. Só vê ele, tipo, com muito peso na consciência pelo Pinkman, porque ele tem essa coisa. Essa é a única falha do Mike. Ele se importa com as pessoas que ele tá... Ele se importa com as pessoas, ele se importa com o Werner Ziegler, ele se importa com o Nacho, ele se importa com as pessoas que se importam com a família. Sabe? Porque o Ziegler, ele Mas só o queria Pinkman sair... O Ziegler só queria sair porque ele queria ver a mulher. E o Nacho só queria proteger o pai dele, sabe? No caso do Pinkman, eu acho que é mais por causa do filho dele. Exatamente, no tem Pinkman mais é. isso. Então, mas... é interessante tu ver as fraquezas deles, assim, exploradas melhor, assim. Todo mundo tá com umas atuações fantásticas aí. Tem uns episódios nessa série que são absurdamente maravilhosos. Esse último, pra mim, foi de cair o cu da calça, assim. E, enfim, é isso aí. A gente vai, a partir de agora, vai começar a fazer reviews dos episódios. Então, vocês, por favor, se estão nos acompanhando aqui agora, ou se vocês acompanham o Better Call Saul, nos acompanhem a partir de amanhã. Todas as terças-feiras, o episódio sai às terças, 4 da manhã. Nós vamos ver ele provavelmente às 6 da tarde. É, vai ser de noite. Não nos spoilerem, por favor, nos comentários. E aí a gente vai fazer depois a gravação e vai botar pra vocês aí, pra gente acompanhar toda terça-feira, então. E toda domingo a gente tem Westworld. Exato. Por enquanto, daqui a pouco vai vir mais séries, né? Exatamente. Eu tava vendo Tem que Senhor várias dos Anéis, séries ainda. Senhor dos Anéis vai começar uma semana depois de House of the Dragon. Yes. Não, a gente vai ter 2 séries pra ter que fazer. Bom, vamos ver. Vamos ver, vai ser ruim. Tá bom, então? Então tá. Então é isso, gente. Essa foi a nossa review de Better Call Saul. Nos Maratona. acompanhem agora semanalmente com essa segunda parte da última temporada. Como sempre, não esquece de dar joinha se vocês gostaram do vídeo, comentar aqui embaixo o que vocês acharam de Better Call Saul e se vocês têm alguma teoria, né? Já que eu não me sinto confortável pra teorizar a respeito de nada aqui, porque eu sei que vai estar tudo errado. E se inscrevam no canal para receber e ativem o sininho pra receber as notificações e ficar por dentro de todos os nossos conteúdos, tá bom? Tchauzinho, até a próxima.